O pecado e suas consequências. A maior consequência do pecado, gente, que não é confessado, do qual a pessoa não se arrepende, é ir para o inferno. Livro dos Salmos, capítulo 9, versículo 17. Os pecadores serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Tratando-se do crente, o crente que peca, que não se arrepende, que não o confessa, aquele pecado, ele não vai para debaixo do sangue, até a sua oração é impedida. Livro dos Salmos, capítulo 66, versículo 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isaías 59, do 1 ao 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem de vós o seu rosto para que não vos ouça. Tiago 5,16. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando o crente está em comunhão com Deus, ele chega a pecar, ele perde a alegria. O salmista perdeu a alegria da sua salvação. Porque a salvação, ela tem esse acessório. A alegria de ser um salvo, de ser uma salva. Salmo 51, versículo 12. Torna dar-me a alegria da tua salvação. Vamos considerar o pecado em dois aspectos. O pecado é prazeroso, mas é efêmero. Prazeroso porque causa prazer. Efêmero porque é passageiro. Eu tenho dito, se o pecado doesse igual dói uma bezetacil, bezetacil, ninguém queria pecar. Mas o pecado não dói, o pecado causa prazer. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículos 24 e 25. Pela fé Moisés recusou. Ele recusou uma coisa que muita gente sonhava com aquilo. Muita gente desejava aquilo. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer, ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo. Ó como que o tempo do pecado é exíguo. Ó como que o tempo do pecado passa depressa. Passa, o tempo passa. A juventude passa. Passa. Se o evangelho não tirar a vaidade daquela mulher, o tempo tira. Quando ela for uma mulher elegante, atraente, se tornando alvo de provocação sexual, mas deixa o tempo ir marcando ela. Deixa a pele enriquecendo. Deixa ela ir ficando encurvada. Deixa ela andar com uma bengalinha. Ver qual homem que vai cobiçar aquela velha na rua. Deixa aquele homem que parece o Don Juan, conquistador, machão, garanhão, que vive conquistando, assediando mulheres. Deixa o tempo passar.
Deixa os anos chegar, 70, 80 e tantos anos, para ver se não acaba isso. O pecado, a sua duração é pouca. O autor aos Hebreus foi claro, do que por um pouco de tempo, ter o gozo. Pecado traz gozo, mas depois vem a consequência. Um gozo aí de 1 hora, de 1h30, de 2 horas, pode ter uma consequência de 10, 20, 30 anos ou mais. Por isso o pecado não compensa. Guarde a palavra de Deus no coração para te blindar. Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando Davi pecou lá com Batseba, expôs o marido dela no lugar mais perigoso, e consequentemente o marido dela morreu, e o profeta lhe visitou, claro que a graça passou, a graça se manifestou, mas tem uma coisa, escutem essa, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 10, o profeta diz, você não vai morrer, mas uma espada não vai te apartar da tua casa. Olha a consequência do pecado. E entrou uma espada na casa de Davi. Dissensão, vergonha. Eu digo para vocês, gente, estamos em um tempo moderno. Os tempos mudaram, mas a consequência do pecado, do afastamento de Deus não mudou. Deus não se relaxou, Deus não se modernizou, Deus não mudou seu conceito em relação ao pecado. O que Deus considerava pecado, irmãos pentecostais, o que Deus chamava de pecado, pentecostais na sua origem, nos seus primórdios, Ele chama de pecado até hoje. O que Deus chamava de pecado, mulher cortar cabelo, mulher pintar as unhas, pintar a boca, mulher andar com saltos exagerados, com roupa que pertence ao homem, Ele considera pecado até hoje. Os tempos mudaram, mas Deus não mudou, Deus não se modernizou, Deus não se relaxou. Que consequência para Davi, que vergonha, que opróbrio na família real, que opróbrio, o incesto, um irmão abusar da própria irmã, dentro da família real, o outro irmão enfurecido matou aquele irmão. Davi foi traído pelo próprio filho que tentou destroná-lo. Em uma outra ocasião ele pecou numerando as tribos. Lá foi o profeta Gade que chegou diante dele e colocou 3 castigos para que ele escolhesse. Você pode anotar, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 13. 3 castigos. 3 castigos. Um deles era cair nas mãos de Deus. Ele respondeu, muito angustiado estou, mas prefiro cair nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias. Um pecador arrependido é preferível cair nas mãos de Deus. Religiosos, vocês fizeram muito bem, vocês levaram a mulher adúltera no lugar certo. Vocês não levaram ela para um sacerdote, para um puritano, para um fariseu. Vocês levaram ela para o amor encarnado, para o perdão encarnado. Ela caiu na
nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. E Jesus disse: eu não te condeno, vai e não peques mais. Aleluia! E aquela foi a escolha de Davi. O anjo do Senhor estava com a espada desembainhada para destruir Jerusalém. Olha a consequência do pecado. Davi disse: Senhor, o pecado foi meu. O pecado não foi do povo. Você sabe o que apaziguou a ira de Deus? Davi oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos para Deus. É o que apazigua a ira de Deus. É o sacrifício de Jesus Cristo. Foi a revelação que Lutero teve quando subia a escadaria de Roma de joelhos. Deus disse: isso não apazigua a minha ira. Não é penitência, não é sofrimento, não é venda de indulgência. Eu não sou mercenário, eu não dou perdão por causa de dinheiro. Isso é para enriquecer o Alibaba do Vaticano. Na verdade, o que apazigua a minha ira é o sangue do meu filho, é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus Cristo. 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Isaías 1, versículo 18: vinde, pois, e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, e vermelhos como carmesim, tornar-se-ão brancos como a lã, alvos como a neve. O autor daquele hino se inspirou nesse versículo: alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo do que a neve serei.